Davi já mencionou que esse domingo, pela manhã, foi muito especial para a nossa igreja, e eu quero acrescentar de forma bem pessoal e honesta o quanto foi especial para mim e para a Renata. Especial porque hoje teve batismo, né? E batismo para nós como igreja é um momento bem especial. É uma celebração, uma festa, né? E é uma ocasião em que a gente, como igreja, e as igrejas de um modo geral, né? Mas falo aqui de modo pessoal, a nossa igreja, a gente espera e deseja, né? E fica orando para que momentos como esse sejam mais numerosos entre nós, a gente possa celebrar com mais frequência esse tempo. Batismo é um ato simbólico, mas de uma preciosidade, assim, de um valor, de uma representação, assim, de significado tão profundo, tão extraordinário, né? A gente é mergulhado na água. Isso significa, para aquela pessoa, né, ela está dizendo, olha, eu estou sendo sepultado e estou deixando para trás. É como se fosse um ato até de um sepultamento, né? E está dizendo, eu estou deixando para trás uma vida que eu vivi antes, em que eu não tinha Deus, um relacionamento com Deus como o norte, sabe? E quando ele sai da água, ele está dizendo, eu renasci, eu ressurgi, eu estou recomeçando, né? Só que é exatamente, o batismo é exatamente como se fosse um registro civil de nascimento. Já nasceu lá atrás, não é isso? Você sabe que é assim, deixa eu orientar o Josemir e ele, que eles não, primeira vez, né? Então primeiro nasce, depois registra, tá bom? Né? Então nasce a criança, né? E é aquela festa da maternidade, todo mundo, e avô, avó, todo mundo está comemorando. A criança já nasceu, ela é real, ela está viva, está ali. Mas depois tem um processo burocrático, tem que ir lá fazer o registro com o pai, com a mãe e tal, né? O batismo é um pouco assim, é uma festa de registro, mas a verdadeira experiência aconteceu em algum momento antes daquele momento. Mas a gente não vê porque ela é no coração, é no interior. E aí a gente que precisa dos símbolos, né, para nos guiarmos, para nos comunicarmos, né? E para celebrarmos a vida, os símbolos são importantes, os ritos são importantes. O batismo então ganha esse significado tão especial de alguém que nasceu em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Nós temos algumas fotos dessa manhã especial. Louva a Deus aí pela nossa equipe de imagem, de fotos. E esse momento aí foi pela manhã. Dá um clique na luz, Márcia, só para melhorar a imagem. Não é? E nós recebemos, a igreja estava cheia, foi bem bacana essa manhã. E Eliel está aqui, ele é o nosso missionário ali na região de Santa Felicidade, de um projeto que a gente tem ali em Santa Felicidade, não é? Uma igreja que está nascendo ali. E nós temos aqueles 4 candidatos, aí o Davi, o Mateus, a Raquel e a Jal, né, que veio lá de Santa Felicidade. E é bacana, né? Praticamente assim, 3 faixas etárias ali representadas, né? Uma pessoa madura, né, que já tinha uma caminhada na vida, mas que em algum momento nessa caminhada, e a Jal, né, ela entendeu que ela precisava ter um relacionamento com Deus diferente, e essa diferença, né, ela encontrou luz, clareza, entendimento nos evangelhos, na palavra. Nós temos a Raquel, uma jovem, na expectativa do casamento, né, mas era o desejo dela, né, subir no altar do casamento, né, entrar na experiência conjugal, tendo antes, né, celebrado esse momento da experiência do batismo. Foi muito bacana. E o Mateus, que é o irmão da Raquel, então foi muito bacana ter os dois juntos naquele momento. E esse menino lindo que está aqui de camisa, né, é o Davi, nosso filho. Ok, pode passar aí. Olha que coisa. Que legal. A Jal aí, que emoção. Isso foi aí a gente compartilhando uma palavra. Depois nós tivemos a ceia. E olha que bacana, eles tomaram a ceia pela primeira vez. A ceia é a segunda ordenança. A primeira é batismo. A segunda ordenança que o Senhor Jesus deixou para que a igreja celebre como comunidade juntas, né? São 2 ordenanças para a celebração da comunidade. O batismo e a ceia, né? E eles estavam sentadinhos aqui nessa primeira fila e tomaram a ceia juntinhos nessa hora aí. Marcos pegou ali, não sei se foi o Marcos Oliver, pegou justamente na hora do cálice, que legal. Acabou? Ok, dá vontade de ficar vendo mais, eu sou suspeito. Foi para nós, gente, assim, uma coisa muito especial. A gente, independente do nosso trabalho pastoral, do nosso trabalho como família pastoral, a gente é pai e é mãe, né? Eu e Renata, né? Eu pai e ela mãe, naturalmente, né? Mas
A gente quer ver os filhos crescendo, né, e dando certo no estudo, dando certo na vida sentimental e se desenvolvendo em todos os níveis. E no nosso caso, para nós, a fé é um elemento essencial, central da nossa vida, né? Jesus é o centro, ou pelo menos a gente tem tentado manter ele no centro, né, da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar. A gente tropeça e erra. Às vezes eu acho que a gente deixa Jesus meio de lado, e a gente vai lá e diz: ô Jesus, desculpa, sentei no teu lugar, vem para cá e senta que esse trono aqui é teu, né? Toma o controle remoto da nossa vida, né? E guia a nossa casa. E quando então os nossos filhos começam a crescer, a gente fica com expectativa, a gente nunca cobrou de nenhum deles, assim, tem que batizar, menino, ai, está crescendo, hein? Cadê o batismo? Cadê o batismo? Nós não fizemos isso com João, não fizemos isso com Davi, não faremos isso com Natanzinho. Mas é claro, a gente quer, de todos os meios, né? De todas as estratégias, né? Influenciá-los em todos os sentidos. A gente quer orientá-los na vocação profissional, naquilo que a gente acha que é o melhor para eles. A gente quer orientá-los, né, sobre os relacionamentos com os amigos. Mas a gente tem procurado vigiar e orientar sobre a fé. E a gente, né, ora por eles, e ora com eles, e dá Bíblia de presente, e canta com eles, enfim. E é uma recompensa para a gente como pai, não é, como mãe, quando chega um momento assim, em que ele manifesta o desejo. E há 1 ano, mais ou menos, atrás, ele queria, não é? E a gente achou que era meio que movimento, alguma coisa, e o IBAI Kids, né, a equipe de IBAI Kids, olha, vocês não tenham dúvida de quanto Deus tem usado a vida de vocês, né? Lá no culto infantil, a historinha, a classinha, altas aventuras, não é, que acontece aí dos juniores no sábado, isso tudo vai somando, não é? E a gente vai trabalhando, família e igreja juntos, não é? Para essa formação espiritual. A igreja é um apoio nesse sentido, né? Porque reforça a fala e cria esse ambiente, não é, de estímulo. Mas a gente achou que ele é muito pequeno, e a gente deixou passar. E aí, quando ele ouviu falar de novo do batismo, do movimento com a Raquel, porque a gente estava trabalhando mais com a Raquel, porque a Raquel já mais madura, né? E ele veio e insistiu, e a gente entendeu de Deus que a gente não podia fazer diferente. A gente conversou com eles, checamos, né? A gente deu uma palavra sobre isso pela manhã, e logo Mateus, né, tinha manifestado da mesma forma, né, junto dos pais, uma insistência nesse sentido. Foi muito bacana, os dois são amigos, né? E foi muito, muito emocionante, e esse domingo foi muito especial para nós. Obrigado a todos os irmãos que nos abençoam, orando, e todos que nos ajudaram pela manhã também. Nós estamos concluindo hoje uma série sobre Salmos, e o culto de hoje é um culto de gratidão por 2018. Domingo que vem, se Deus permitir, nós queremos consagrar 2019. Ainda faltam algumas semanas para terminar 2018, né? Que Deus nos dê, pela sua misericórdia, o privilégio de ver nascer o sol no dia 1º de 2019. Amém? Eu quero, você quer? Amém? Mas mais do que isso, se Deus permitir que a gente veja os raios do sol do 1º dia do ano por vir, o que nós pedimos em nome de Jesus é que a gente possa desfrutar também de um 2019 melhor do que aquilo que foi 2018. Porque é sempre assim, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer mais, não é? A gente quer avançar. E a nossa expectativa é que seja assim. Então, domingo que vem nós queremos consagrar, né, em oração como culto 2019. Agora aqui, eu quero então convidar você para ler o Salmo 150. O Salmo 150 encerra o livro dos Salmos, esse livro que é um inário para Israel. Esse livro, Salmos são canções, são poesias que expressam uma música, ou diversas músicas, na verdade, cânticos, canções. É o inário de Israel, é o livro de canções do povo de Israel. E ele está dividido em partes, e a gente separou alguns desses salmos para ler desse mês, né, como uma expressão a mais, esse mês de novembro, de louvor a Deus. A nossa expectativa é que essas celebrações aqui nos domingos, em que nós estivemos lendo os salmos, pudesse ambientar a alma da gente, né, com uma disposição de adoração, de louvor a Deus, de gratidão e de bendita e santa expectativa de que o melhor do Senhor ainda está por vir. E eu quero então terminar essa série com o Salmo 150. Vamos ler aí. Salmo 150. A Bíblia diz assim: aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no
pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-nos com instrumentos de corda e com flauta, louvem-nos com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, uma expressão de louvor a Deus. Deixa eu azeitar aqui meu dispositivo, porque eu fiz algumas anotações para manter uma linha de raciocínio, né, e administrar melhor o tempo, não devagar muito. Quero começar contando uma história singela, engraçada. Eu ri dela, talvez eu não seja tão engraçada assim, mas eu quero começar com uma história. Conta-se que numa cidade do interior, não é? Uma igreja lá pequena, gostava de cantar muito, não é? E um dia uma pessoa que durante muito tempo, pela qual a igreja orava e todo mundo queria ver aquela pessoa tendo uma experiência com Jesus, que ela pudesse compreender o amor de Deus por ela, não é? E eu chamar essa pessoa, dá aí um nome aí, sei lá, João é um nome comum, né? Tudo é história é João, né? Eu pensei em dar Daciolo, mas aí ia ser muito, né, repetitivo. Mas lá está esse querido, né? E ele abraçou Jesus, aí batizou-se, aí o dia da igreja reunida, o batismo dele, ele está lá no culto depois do batismo, a igreja começa a cantar, e ele começa, glória a Deus, aleluia, o Senhor é maravilhoso. Mas ele faz isso de maneira tão expansiva, começa a gerar um desconforto da congregação que cantava, mas assim, não de maneira tão expansiva, né? E aí o pastor olha assim para um irmão da liderança e diz, né? Troca uma, faz um gesto aí, o irmão entende, aí chega perto do irmão João, né? Diz, pô, meu irmão, está feliz? Ah, Deus é maravilhoso, porque quando eu experimentei isso antes, eu quero louvar o Senhor agora o resto da minha vida. Disse, meu, mas assim, está um pouco exagerado, tal. Mas como não exagerar? Então faz o seguinte, vem cá, fica aqui no hall da igreja. Aí botaram ele lá no hall da igreja, né? E aí o culto prossegue e tal, e ele deu uma segurada, e o pastor abriu a Bíblia e começou a pregar, e o pastor naquele estava falando sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo, fale comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E quando o pastor leu esse texto, ele lá do hall, ele estava assistindo o culto, mais ou menos igual tipo Márcia ali sentadinha, né? Ele de lá começou a gritar, glória a Deus, o Senhor Jesus é maravilhoso, olha que amor grande, louvado seja o Senhor. E aí não tem jeito, os irmãos mais atrás começaram a ficar um desconforto, mas ele gritou com tanta veemência, que o som chegava na frente, mesmo sem microfone, e abafava um pouco a voz do pastor, e aí o pastor deu mais uma olhada para aquele irmão gentil, piscou, e aí o irmão foi lá e disse, irmão João, eu estou feliz, né? Mas o Senhor é maravilhoso, olha o que o pastor acabou de ler, que palavra tremenda, Deus amou o mundo de tal maneira, nossa, que amor tremendo. Sim, irmão, mas assim, tá muito expansivo, né? Mas como não ser? Ele disse, olha, é o seguinte, vem aqui comigo, dá uns 2, 3 passos assim, ele foi dando, aí ele estava lá fora da igreja, mas era aquela igreja antiga, lá no interior, que dava para ficar lá de fora, aí estava uma noite bonita, céu estrelado, né? E ele ficou lá fora da igreja, tá bom, ele ficou lá fora, né? E aí o culto prossegue, e aí já sossegou um pouquinho, aí lá pelas tantas ele começa de novo, louvado seja o Senhor, Deus é tremendo, é maravilhoso, olha que coisa fantástica, Senhor, eu quero te louvar para o resto da minha vida. E aí lá, uma vez, o som entrou pela igreja, fez um eco lá dentro, e aí um desconforto, o pastor com muito carinho, muito jeito, olhou para o irmão muito sem jeito, mas foi lá de novo, abraçou, o que aconteceu? Eu estou aqui fora, meu irmão, e olhei para esse céu maravilhoso estrelado, eu vi o Cruzeiro do Sul, lembrei da cruz de Jesus, o Cruzeiro parece uma cruz, e eu lembrei que Jesus morreu na cruz por mim, isso é fantástico, ele morreu na cruz por mim, e aí começou a louvar, disse, mas vamos lá só, mas está um pouco expansivo isso, mas como não? Disse, vem cá, eu tenho um trabalho para você pode me ajudar? Você gosta de servir? Sim, claro, então você sabe que servir também é uma forma de louvar a Deus, claro, e vem cá, e levou ele com muito jeitinho lá para a despensa da igreja. Ficava lá nos fundos, e era um local mais reservado, colocou ele na despensa, disse, me dá uma ajeitada nessa despensa aqui para a gente, o culto já vai terminar daqui a pouquinho, isso aí, o pastor está incomodando, os irmãos estão muito preocupados, pode fazer isso? E aí o irmão João, muito boa vontade, né, um pouco simplório até, e ele disse, topou, e ficou lá, né? O culto está terminando, irmãos, e de repente, uma gritaria na despensa.
E João começa a gritar de novo, e o João começa a gritar de novo, e louvado seja o Senhor e tal. E aí as pessoas ficam assustadas, né? E o pastor, você trancou ele? Não, não tranquei, pastor. Então corre lá para ver. E ele diz, João, o que aconteceu, querido? A gente está preocupado, a gente viu... Ah, querido, estava aqui arrumando essa despensa e encontrei esse sabão em pó. E aqui diz que deixa a roupa da gente branca como a neve. E eu lembrei da palavra de Deus, que o pecado é perdoado e a gente fica limpo, né? E ele começou então a louvar o Senhor. Queridos, uma história singela, uma história simplória, mas eu acho que é um sentimento parecido que estava no salmista. De repente, o salmista foi tomado de um sentimento de adoração, de louvor, de gratidão, um sentimento explosivo de festa. Eu acho que foi nesse ambiente, bem parecido com essa história singela do João, em que ele compõe alguma coisa como isso que nós lemos aqui. E nessa sua composição elaborada, poética, mas sim, não é? Que comunica uma revelação de Deus, da natureza de Deus, há 4 perguntas que são respondidas. Então abra sua Bíblia aí, eu quero destacar essas 4 questões com você nessa noite. 4 perguntas que o salmista responde sobre louvor. A primeira pergunta que o salmista responde está no verso 1. Ele diz assim no verso 1: aleluia, louvem a Deus no seu santuário e louvem-no em seu magnífico firmamento. Queridos, a primeira pergunta é: a quem louvar? A quem louvar? E ele diz: louvarei, louvaremos, louvemos. A quem? A Deus. Veja, louvor é admiração, é elogio, é uma expressão, uma fala, não é só música. Quando você elogia alguém, você exalta alguém, quando você honra uma pessoa pelos atributos, né, por uma característica, por uma realização e um feito, isso é louvor, não é? A gente, às vezes, numa reunião solene, e às vezes não tem nada de religioso nisso, até numa reunião solene lá na Câmara, alguém diz, eu quero registrar um voto de louvor ao fulano de tal, e está dizendo, quero registrar uma palavra de respeito, de admiração, de consideração. Mas aqui o salmista está falando desse sentimento dirigido a Deus, e ele está pensando em música mesmo. Cantar não é a única forma de louvar. Louvar é essencialmente admirar, honrar, elogiar, né? Exaltar uma pessoa. Mas a música é especial. Salmos é o inário. E aqui ele está pensando nesse louvor musical, nessa canção de louvor a Deus. E ele diz, louvaremos, louvemos a Deus. Mas de que Deus ele fala? O que ele pensa sobre Deus? Há um contraste, talvez hoje a gente nem perceba tanto isso, mas naquela época muito mais. Há um contraste entre o Deus de Israel, que se revela, né, no meio de Israel, por meio dos profetas e da palavra, né, dos deuses dos povos vizinhos, que são considerados como deuses pagãos ou ídolos. E havia uma cultura de culto, que não é exclusivo de Israel, os povos também, desde há muito tempo, as mesmas manifestações assim, de povos mais primitivos, você encontra traços de religiosidade. Mas há um grande contraste entre o Deus a quem Israel se reúne para louvar e adorar dos outros. O salmista, inclusive, chega a dizer, né, Salmo 115, né, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não escutam. Porque o que é o ídolo? O ídolo é uma coisa que você move, põe em qualquer lugar, né? Em alguma medida, o ídolo é uma coisa que você controla. O que é o ídolo? O ídolo é a representação, às vezes, de um Deus que é severo, que cobra, que pede coisas para ser apaziguado. E é um Deus que não é pessoal, de um modo geral, os ídolos, não é? Mas o Deus Israel se revela como um Deus pessoal, um Deus que sim, espera louvor e adoração, mas que não tem prazer apenas em um ato litúrgico aparente, formal, não é? Porque em todo o tempo Deus se revela em Israel como aquele que olha para dentro do nosso coração humano. A gente olha muito a nossa aparência uns para os outros, não é? E a gente se avalia às vezes e até faz um julgamento precipitado de alguém, não é? Um prejuízo de alguém pela aparência. A Bíblia revela um Deus, e o Deus de Israel, um Deus a quem o salmista louva, é um Deus que olha para a gente e conhece as nossas motivações, não é? É um Deus que conhece a gente como ninguém, como nem a gente se conhece.
Há uma dimensão extraordinária, misteriosa, para além da compreensão humana, mas há uma dimensão muito pessoal, muito afetiva. O Deus que se revela em Israel é um Deus que se revela como um Deus Pai. Jesus nos ensina a orar e chamar a Deus de Pai Nosso. Quando a revelação do nascimento de Jesus chega, ele diz que Jesus será Emanuel, que significa o quê? Um Deus conosco. Esse é o Deus que o salmista está louvando, essa consciência. Há por um lado sim temor, reverência, porque ele diz que Deus está onde? No santuário. Uma expressão para falar desse lugar santo, né, do tabernáculo e do templo, e que de alguma forma reafirma, né, que Deus é um Deus distinto. Então Deus não está misturado com a natureza, Deus é distinto da sua criação, né? Deus sustenta a criação, mas Deus não é a criação. Deus é separado, é distinto e é santo. Mas Ele é também um Deus grandioso, porque Ele fala aqui do firmamento. Eu creio que nesse momento, igual a historinha do João, ele olhou para o céu, olhou para as... Mas, gente, eles não tinham nem as tecnologias que nós temos, né? Não tinha o Hubble, né, para olhar lá para o fundo do universo, né? Tentar enxergar isso, aquele telescópio poderoso, não é isso? Mas ele olha para o céu estrelado, talvez para o céu azul, e se encanta e diz: Deus é grandioso. E ele louva e adora o Senhor. Queridos, podemos louvar uns aos outros, naquele sentido de nos honrarmos, de nos elogiarmos, mas eu queria dizer para você, o mesmo que o salmista, vamos viver uma vida de louvor ao Senhor, de adoração e devoção a Ele. Amém? Em segundo lugar, o texto responde uma outra pergunta. O texto responde a razão pela qual devemos louvar a Deus. Por que louvar? E aí nós temos o verso 2. O que diz o verso 2? Louve-nos pelos seus feitos poderosos. Ou qual outra versão pode ler? Pelos seus atos poderosos. Verso 2, louve-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Eu me pergunto assim, o que será que ele estava pensando nesse dia? Alguns estudiosos dizem que o Salmo 150, ele vem na esteira do Salmo 149, é como se complementasse, até quem diga que ele está ligado ao Salmo 149. No Salmo 149, o Salmo anterior que nós não lemos, é um louvor por livramento, eles estão reconhecendo que Deus os livrou. Talvez fosse isso que ele tivesse em mente, talvez ele estivesse pensando em uma experiência de livramento, né, em que eles estavam prisioneiros, ou em um combate, em uma luta, e Deus deu a vitória. Há quem diga que esse é um salmo que celebra o período em que eles saíram também do cativeiro, você lembra? O Marcos falou domingo passado sobre o cativeiro de Israel e aquela saída, né, no Salmo 126. Então eles estão tomados desse sentimento de adoração, com a memória assim tocada pela experiência do livramento de Deus lá do exílio, o retorno para a terra prometida, para Jerusalém. Não sei, mas ele reconhece que Deus fez algo extraordinário na vida dele. Queria que você pensasse um pouquinho agora, alguma coisa extraordinária que Deus tem feito na sua vida. Talvez você pudesse dizer, a minha salvação em Cristo. Quando eu entendi a mensagem do Evangelho, como falamos hoje pela manhã, na ocasião do batismo, Filipe e Eunuco, o entendimento que o Eunuco tem. E o texto diz que depois de ser batizado, o Eunuco seguiu feliz, alegre, cheio de gozo, de satisfação, o seu caminho, não é? É o que a gente espera desses batizandos, desde o mais velho ao mais novo. O batismo não é um prêmio de uma conquista de perfeição, não é? O batismo é uma etapa, uma fase, um passo. Há muito um caminho ainda a ser percorrido na vida cristã de todos nós e deles especialmente, mas o que a gente espera é que essa experiência seja lembrada por eles como uma experiência alegre. Para nós, como família, será. Não sei, talvez alguma outra coisa mais específica ainda. Talvez tenha a ver com saúde, talvez tenha a ver com o benefício de alguém, uma conquista, uma resposta de oração. Agora, uma coisa eu sei. A minha cabeça, talvez seja o mesmo com você. Quando a gente para fazer um balanço, há uma inclinação quase que involuntária, eu acho até que é involuntária mesmo, para olhar o que não deu certo na minha vida, naquela semana, no meu ano. 2018 está terminando. Não sei você, eu acho que a gente precisa parar para fazer um balanço, pensar um pouco, alinhar o rumo da gente. Mas você não tem a sensação assim, que a gente às vezes olha e diz, puxa, quanta coisa não foi boa. E o salmista nos convida a reagir a isso, a pensar no que Deus tem feito. Esse salmo convida a gente, provoca a gente, diz, olha, pare para pensar.
sim, a gente vai até refletir um pouquinho daqui a pouco sobre essa coisa de como louvar no meio da tristeza, daquilo que não deu certo. Mas aqui nesse verso, o salmista diz: eu lembro do Deus, e lembro de quem Deus é, da sua grandeza, da sua majestade, e lembro do que Ele tem feito. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito. Para e pensa um pouquinho o que Deus tem feito na tua vida. Às vezes a gente fica impactado por uma coisa que é extraordinária e grande, uma surpresa, né? Uma conquista, às vezes material, às vezes no relacionamento da gente, né? Enfim, a chegada de um bebê, né? Depois de algum tempo de expectativa. Mas às vezes não aconteceu nada de extraordinário, né? Mas ainda assim, a gente está aqui hoje, né? Podendo, né? Celebrar esse momento, de algum modo, ainda que a gente possa compartilhar uma certa dor de alguns dos quais nos separamos ao longo deste ano. Mas a vida tem que prosseguir. E de algum modo, Deus tem algo para mim e para você, porque a nossa vida se preservou ao longo desse ano, até esse momento. Não é? E a gente precisa fazer esse esforço de perceber isso. Pode ser singelo, pode ser comum, mas a vida é feita dessas coisas singelas. É ou não é, gente? É bom ir num restaurante chique de vez em quando, numa churrascaria, não é isso? Hoje nós tivemos churrasco lá na juventude, né? Os músicos, né? Mas assim, a gente não vai toda semana, né, na churrascaria. A gente não janta à luz de velas, né? Todo dia. Se já jantássemos à luz de vela todo dia, já não teria mais nenhum romantismo disso. Aliás, a beleza da luz de vela está um pouco nisso, né? Porque de vez em quando, né? A experiência efusiva de alegria de uma experiência, às vezes de um almoço, de um jantar especial, justamente é o que é por causa dessa rotina. A gente precisa aprender a louvar o Senhor no dia a dia da nossa vida. Amém? A disciplinar a nossa mente, o nosso pensamento, e a intencionalmente dizer: sim, eu sei que até algumas coisas não estão legais, mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é imenso, o Senhor é poderoso, o Senhor tem feito coisas na minha vida, o Senhor vai fazer coisas na minha vida ainda maiores do que eu espero. E aí o verso 3, 4 e 5, então ele diz: como louvar o Senhor? Olha, terceira pergunta, viu? A primeira é: a quem louvares? A Deus, mas não é um Deus qualquer, não é o Deus conceitual, não é o Deus definido pelo dicionário Aurélio, é um Deus que o salmista pensa de forma pessoal, com quem ele tem um relacionamento, é um Deus presente, um Deus que fala, que se manifesta, e ele tem uma relação pessoal com Deus, é um Deus vivo para ele. E ele diz: eu louvo a Deus porque eu lembro de coisas que Deus tem feito, coisas boas na minha vida, e eu atribuo essas coisas boas a Ele, a bondade dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle. E ele responde então a terceira pergunta: como que eu vou louvar a Deus? E aí ele dá uma lista, gente, de instrumentos. E tem instrumento de tudo quanto é tipo. São instrumentos, talvez ele não tenha listado tudo quanto é instrumento da época que ele conhecesse, mas ele cita categorias de instrumentos aqui, e há, sem dúvida nenhuma, a intenção de ser o mais abrangente, o mais inclusivo possível. Louvo-me ao som de quê? Verso 3, trombeta. Trombeta. Louvo-me ao som da lira, harpa, tamborins, danças, instrumentos de cordas e flautas. Símbolos sonoros, sino e símbolos ressonantes. Gente, olha aqui para mim, que diversidade. Louvo então de quê? Louvo de todo jeito, de todas as formas. Gente, olha aqui para mim, eu sei que você tem um certo estilo de música que você gosta mais, eu também. Há ritmos que mexem mais comigo e outros que não mexem tanto, né? E às vezes, dependendo da época, da fase da vida, a gente gosta mais de uma canção do que de outra, né? Eu gosto da música, e eu confesso que teve um tempo que eu nem parei para ouvir música, porque eu gosto muito de ler também, então gastava entre comprar um CD e um livro, comprava um livro. E a Renata, né, que gosta muito de música, e graças a essa convivência, né, conjugal nossa, ela influenciou de novo, né, muito, né, e a gente acabou, né, gostando muito lá em casa, apreciando muito música. A gente gosta de música por conta disso, muito mais pelo reflexo da personalidade dela. Mas, gente,
gosto varia, né? Alguém já disse que gosto não se discute, né? Lamenta-se. Não é isso? Agora, a pergunta é, lamenta-se por quê? Eu lamento porque as pessoas não têm um bom gosto que eu tenho, não é isso? A gente lamenta porque é uma fase de dizer assim, não, ele não tem um bom gosto que eu tenho. O meu bom gosto para a música é refinado. Eu olho para esse texto, gente, e vejo que Deus gosta tanto de diversidade. Eu e você podemos até gostar de uma certa uniformidade. A gente pode, e Deus não vai cobrar da gente diferente, porque Ele nos fez pessoas diferentes mesmo, até nesse aspecto da identificação, sabe? Mas olha aqui para mim, presta atenção. Deus ama a diversidade. Deus ama a diversidade dos ritmos, a diversidade da vida. Olha, nós somos diferentes como pessoa, né? Nós somos únicos. A gente até costuma dizer assim uns para os outros, às vezes especialmente falando de cargos, de trabalho, especialmente no mundo às vezes corporativo, né? Ninguém é insubstituível. Tá bom, a gente quer dizer o que com essa frase? De que se tem alguém que faz uma determinada função e ela não faz mais, a gente pode procurar e vai encontrar uma outra pessoa para pôr naquele lugar. Gente, isso só vale para tarefas, porque as pessoas são sim insubstituíveis. É isso que nos dói, né? Você pode ter 10 filhos. A possibilidade da perda de um deles esmagará o teu coração. Você tem 10, mas ninguém quer perder ninguém, especialmente a quem a gente ama. As pessoas são insubstituíveis na nossa vida. A gente precisa aprender a valorizá-las com as suas diferenças, com as suas complexidades, com as suas ranzices, com as suas manias. A gente se aborrece muito, a gente se espeta muito, a gente se estranha demais, tentando controlar uns aos outros, tentando uniformizar os outros. A gente só não propõe uniforme na igreja porque seria uma ideia absurda, mas, sei lá, né? A gente gostaria que todo mundo gostasse da igreja, na família, na casa da gente. Mas veja, o salmista reconhece que para louvar a Deus, a diversidade é possível, é bem-vinda, é querida, cabe. Sabe por quê? Porque de algum modo eu creio que esse entendimento dele expressa, quando ele olhou talvez para a criação, para Israel, para a sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade, viu? Gente, a diversidade, Deus gosta da diversidade, Deus fez a gente diferente mesmo. E essa diversidade enriquece a nossa vida, provoca, né, mas provoca crescimento também, né, e provoca estímulos. Deus ama a diversidade, aleluia por isso, porque isso faz com que eu possa trabalhar melhor a minha relação com você e não ficar me comparando. Podemos, né, até se é para melhorar, a gente pode dizer, eu queria cantar como ele, eu queria fazer como ela, tal coisa, né? A gente pode até olhar para alguém como exemplo de uma determinada habilidade que a pessoa tem, mas Deus fez você de um modo único e especial, e Ele ama você do jeito que você é. Amém? Você é especial para Deus. O salmista celebra isso, a palavra de Deus diz que Deus chama as estrelas, não é isso? É uma descrição também tão poética, profética, né? Quando as estrelas aparecem à noite, a Bíblia diz que Deus faz o quê? Cada uma delas pelo seu nome. Que coisa incrível! Às vezes eu não consigo gravar o nome. Fiquei pedindo umas trocentas vezes Jau, de Santa Felicidade, para não esquecer. Né? Às vezes eu esqueci lá na reunião, a gente preparando, só esqueci que é Jau, né? A Raquel, não é isso? O Mateus Davi, eu não ia esquecer, mas a Jau eu estava conhecendo naquele dia. A Jau foi do batismo. Sim, mas ela não quer ser chamada assim. Ela quer ser chamada de Jau. É o nome mais complicado. O nome dela não é Jau, né? Eu não estou me lembrando aqui. Mas o que acontece? O Eliel, o missionário, falou que, pastor, o nome dela é meio complicado de falar. É sim, mas ela não gosta. Ela quer chamar de Jau. Tá bom. Se eu fizesse chamar de nome complicado, talvez eu memorizasse, né? Fiquei com o nome culto. Queridos, Deus não esquece. Olha aqui para mim, Deus não esquece. Não é só porque Ele tem uma boa memória. É porque Ele está encantado com a tua vida. Você é uma obra de arte das mãos de Deus. Ele sabe de você desde o ventre. Gente, que coisa extraordinária. Que coisa especial. Você deveria produzir em mim, você, uma sensação mais poderosa de autoestima, de autoaceitação, né, de gratidão a Deus pelo aquilo de bom que a gente tem. Em quarto e último lugar, o salmista, ele então diz
quem deve louvar o Senhor? Ele primeiro diz a quem? A Deus, mas não Deus qualquer, o Deus que se revela, o Deus Emanuel. E por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é grandioso, porque Ele é extraordinário. Ele tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Lembro agora de uma expressão aqui de Romanos capítulo 11, deixa eu ler Romanos, e se eu não estou lembrando equivocadamente, mas acho que não. Paulo então expressa esse louvor. Olha que texto lindo, Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, abre lá, correndo, abre lá. Romanos 11, 33 a 36, olha o sentimento de louvor a Deus, quando ele está diante de louvor a Deus do apóstolo Paulo, quando ele está diante desse pensamento da grandeza de Deus, mais ou menos como salmista, não é? E aí ele diz assim: ó profundidade da riqueza, Romanos 11, ok? 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E aí ele diz, verso 36, pode ler junto comigo, você que achou? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então esse é o sentimento de Paulo e do salmista, dizendo, louve ao Senhor, porque Ele é grande, Ele tem feito as coisas grandes, Ele é extraordinário, foge à nossa compreensão, mas mesmo sendo tão extraordinário, Ele é pessoal, Ele é próximo, Ele é o Deus Emanuel. E Ele então diz, louve como? Louve com diversidades. E eu separei um texto sobre diversidades, lá de Apocalipse. Olha que texto lindo, gente, que coisa especial. Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro. Está falando daquele dia da volta de Jesus. Trazendo vestes compridas brancas, palmas nas mãos celebrando, e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e os 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre o rosto e adoraram, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Quem deve louvar? Todos, de todas as formas. Pensando na música, sim, não estou falando da estrutura de culto. A estrutura de culto você tem que separar as músicas, selecionar. A gente pensa, né, equipe de música, nos temas, não é? Então, claro, dentro de uma estrutura de culto, em determinado momento, a gente até uniformiza, alinha um pouco o que está acontecendo para dar um sentido didático e pedagógico nessa celebração, imprimir de maneira mais clara uma ideia, uma mensagem. As canções de hoje falam de louvor, modo intencional, mas o que é nesse texto é o reconhecimento de que há diversidade e que a gente deve adorar e louvar o Senhor e que cada um pode expressar-se de sua forma, não é? Nesse louvor e essa adoração, porque de fato será assim por toda a eternidade, todos os povos, línguas e nações estarão lá. Mas aí, então a quarta pergunta é essa: quem? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Deus espera de você louvor. Deus espera de você louvor. Mas para concluir, eu queria então tocar naquela questão. Como expressar louvor? Quando eu estou com dificuldades. Como expressar louvor? Se eu oro e Deus não responde a minha oração do jeito que eu esperava que Ele respondesse. Como esperar louvor se as coisas não vão bem? Se alguma coisa aconteceu em algum momento deste ano, mas não foi uma coisa qualquer, foi alguma coisa que me marcou e que eu vou lembrar para o resto da vida, ou por um bom tempo, uma coisa que feriu o meu coração, ou o coração de alguém que eu amo, ou a minha família. Como louvar ao Senhor? Eu quero concluir respondendo com outro texto. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16.
Atos dos Apóstolos, capítulo 16, antes de ler o verso que eu quero ler, eu quero descrever para você essa experiência. Paulo e Silas, dois amigos, e eles estão anunciando Jesus para as pessoas, falando do amor de Deus, dizendo que Deus tem um plano para a vida delas, e que este plano pode ser compreendido por qualquer pessoa, se a pessoa parar para olhar quem é Jesus, se interessar em conhecer Jesus de Nazaré, conforme a revelação que ele faz de si mesmo nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos. Conhecer Jesus. Eles estão falando disso. Mas de algum modo esse discurso desagrada as autoridades, desagrada algumas pessoas, né? Até hoje, não é? Às vezes há pessoas que acham desconfortável você fala Jesus, talvez por uma experiência que ela tenha tido com alguém que falou de Jesus lá atrás, mas foi um calo, né, na vida dela, uma pedra, né, desconfortável na caminhada dela. Não sei, mas eu creio que há um aspecto espiritual nisso. Eu acho que Jesus provoca as reações muito variadas mesmo. Esses homens estão presos por causa do nome de Jesus, da fé que eles têm em Jesus. Estão acorrentados, feridos, e lá pelas tantas, eles não conseguem dormir. Não conseguem dormir porque eles estão presos. Não conseguem dormir porque talvez estiveram muito tempo conversando sobre a falta de sorte. Digo sorte entre aspas, a falta de um bom tempo, não é? E agora estão ali injustiçados e talvez tenham se questionado algumas coisas sobre onde é que está Deus, que não os poupou daquela prisão, que não os livrou do carcereiro, não é? E daquele ato injusto. Talvez eles tenham vivendo uma crise em algum momento. Mas o texto vai dizer que lá pelas tantas, de repente os dois começam a cantar na prisão. Olha o que diz então a palavra do Senhor, a descrição dessa história do apóstolo Paulo e Silas, dois irmãos e amigos. O texto diz assim, versículo de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, veio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, gente, olha isso, imediatamente as portas se abriram. Caíram os grilhões, as correntes, os cadeados, se soltaram. E o verso 27 diz, e o carcereiro acordou, estava cochilando. Seguro das correntes, seguro com a porta fechada, seguro porque as pernas, os pés dos presos estão presos no tronco, diz o verso 24. Mas ele acorda assustado, vê as portas da prisão abertas, desembainha a sua espada para cometer suicídio, porque sabia que essa seria a sua sentença se os presos tivessem fugido. Verso 27. E ele desembainha a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Verso 28. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro então pega uma luz, entra correndo, trêmulo, prostra-se diante de Paulo e Silas. Os leva para fora, para um lugar mais claro, mais seguro, mais tranquilo. E pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. No infortúnio, na falta de sorte, num tempo infeliz, né? É possível supor que eles lamentaram alguma coisa, mas de repente eles estão reagindo. Eles vão cantar. O que resta para a gente? Presos no tronco, os pés presos, e eles começam a louvar ao Senhor. Então olha aqui, queridos, o salmista, no Salmo 150, ele não está negando a dor como possibilidade. Se este Salmo 150 é um salmo ligado ao 149, então é um salmo ligado a um tempo de batalha que depois vem, né, com um tempo de vitória. Talvez seja ligado então ao exílio, um tempo de 70 anos de cativeiro, e agora eles experimentam liberdade e o retorno à terra. Então pode ser que seja esses os feitos, mas ele tem consciência do que é sofrer, ele tem consciência de que a vida não é fácil, ele sabe que às vezes a vida dá uma virada, né, e a gente achava que tudo ia de melhor para melhor, e as coisas parecem piorar. Ele sabe que ele não tem controle sobre isso. O salmista, no Salmo 150, não tem ilusões, certamente. Há muitos salmos, inclusive, que expressam
peso de tristeza. Há um salmo do cativeiro, salmo da Babilônia, em que eles dizem assim: como cantaremos hinos de louvor ao Senhor, tristes no cativeiro? Porque todos os povos que estavam lá vizinhos perguntavam: canta uma música aí de Israel para a gente, como é que é o ritmo de vocês, como é que é o estilo de vocês, e como é que a gente vai cantar, a gente está triste, não é? Ele tem consciência disso, como Paulo também tinha, e eu e você precisamos aprender o mesmo. Precisamos aprender, é algo que se aprende. A gente não nasce assim. Talvez alguns de temperamento mais otimista até se inclinem mais fácil nessa direção. Mas louvar a Deus, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas louvar a Deus em todo tempo, em toda circunstância, porque louvar faz bem. Amém? Diz a sabedoria popular que quem canta, os seus males espanta. Queria dizer 4 coisas finais para concluir, enquanto os músicos sobem para cá. Nós temos uma música bem bacana para cantar, né? Bem bonita. Eu olho para esse texto aqui, que nós acabamos de ler, e eu tenho de salvo aqui. 4 coisas sobre louvar a Deus em tempos difíceis. Primeiro, eu aprendo com Paulo e Silas que a gente louva, e o louvor é uma expressão de fé. Louvor é uma expressão de fé. Paulo e Silas estão cantando lá pela meia-noite, presos. Por quê? Porque eles confiam em Deus. É uma expressão de fé. Eles estão dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. É uma expressão de dependência de Deus. O louvor, mesmo quando as coisas não estão indo bem, é uma forma poética e musical, a linguagem da alma, de dizer para Deus: Deus, eu dependo do Senhor. Eu não tenho ninguém a quem recorrer acima do Senhor. Tenho amigos, tenho irmãos, agente de autoridade, mas acima de todas as pessoas que eu conheço nessa terra, tem o Senhor. Eu dependo do Senhor. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me livra, o Senhor é quem me dá sabedoria, o Senhor que me protege do mal, o Senhor quem pode me conduzir em vitória e triunfo, o Senhor que pode mudar a minha história de vida, pode visitar a minha alma, mudar o meu estado de alma. O Senhor é quem perdoa os meus pecados. O louvor, mesmo quando as coisas não estão indo bem na nossa vida, é uma forma de dizer para Deus: Deus, eu sou dependente de Ti. Eu diria que em terceiro lugar, preste bastante atenção, guarde isso no teu coração, é uma forma de resistência. É dizer para a vida: eu não me rendo, eu não me rendo. Eu não me rendo a esta prisão, eu não me rendo a essa tristeza, eu não me rendo a esta perda, eu não me rendo a esta dor, eu não me rendo a esse sofrimento, eu não me rendo a essas manifestações doloridas do pecado na existência humana, porque eu sei que essa vida passará. E a plenitude do que é vida, eu vou experimentar na eternidade com o Senhor. Paulo e Silas cantam porque eles são guerreiros resistentes. E eles estão dizendo: nós vamos louvar, vamos cantar ao Senhor. É uma maneira de se rebelar, no melhor sentido da palavra. Aleluia, amém? É uma maneira de dizer: eu estou triste, está difícil, está complicado, estou preso, mas eu não me rendo, eu não me rendo. Eu diria em quarto e último lugar, e essa música tem muito a ver com o que a gente vai, essa música que a gente vai cantar tem muito a ver com isso. Quando a gente louva, apesar de tudo, a gente se conecta com Deus. Eles estavam orando e louvando. De algum modo, que eu não sei explicar, e a Bíblia não se dá o trabalho de explicar. Mas de algum modo, quando eu oro, quando você ora, e quando você louva ao Senhor, talvez não cantando, mas dizendo: Senhor, eu confio em Ti, Tu és o meu Deus, Tu és aquele que me livra. Ou talvez cantando, como vamos fazer agora, eu convido você a fazer isso agora, com a letra dessa canção. De alguma forma, há uma conexão extraordinária espiritual entre a gente, a nossa alma, o nosso espírito e o Senhor. E quando essa conexão se estabelece de modo profundo, tremendo, tudo pode acontecer. Portas fechadas podem se abrir. Cadeias podem ser rompidas. Tristeza pode ir embora, você nem se dá conta do que ela foi, porque o motivo permanece, mas a alma já não padece escrava dela. Não é? De repente nada mudou, mas agora uma esperança começa a brotar, de que é possível, de que amanhã vai ser melhor, de que o ano que vem algo especial pode acontecer e vai me surpreender.
Quando a gente louva e ora com essa adoração, não é? De algum modo a gente se conecta com Deus e pode ser que as estruturas de poder à nossa volta que nos oprimem se abalem, se abalem, porque nenhum poder resiste ao poder de Deus. Deus tem todo o poder, Ele é todo poderoso. Vamos louvá-lo por isso. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável, grande é o Senhor. E mesmo sendo pó, todo lugar em mim confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é E mesmo sendo pó, contudo já em mim confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará, louvado seja o nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Vamos estar de pé, eu quero orar com você. Alguns dias atrás, diz quando isso acontece, não sei se você tem uma experiência parecida, mas alguns dias atrás eu estava triste. Às vezes bate uma tristeza, a gente não sabe nem distinguir, nem discernir por quê. Mas havia algumas coisas pesando no meu coração. E eu fui lá para o quarto, né, e estava lá lendo, estudando um pouquinho, mas aquilo me incomodando. E eu comecei a dizer, Senhor, não estou bem. Comecei a orar. E aí, eu tinha lido textos bíblicos, mas assim, eu não estava bem. Essa é a verdade, não estava bem. E aí, eu louvo a Deus hoje pela internet. Fui lá para a internet, sabe?
E comecei a procurar algumas canções ali no YouTube. E achei lá, fiz uma pequena playlist, né? E comecei a cantar com o YouTube, né? Aqui você não gostaria de me ouvir cantando, né? Com certeza, mas lá, encostei a porta e Renato estava lá para a sala, eu fechei lá. E eu fiquei lá com a porta fechada no quarto e ao mesmo tempo pedindo a Deus para ninguém entrar. Mas foi o meu momento com Deus, de louvor. Nada muito dramático aconteceu, um peso de tristeza. Mas eu quero dizer isso para você, eu acho que você talvez tenha um testemunho pessoal para dar também. O fato é que de algum modo, meu coração foi mudando o estado dele, a minha alma foi mudando o estado dela. E quando terminou aquele momento ali, eu não sei quanto tempo fiquei, quantas canções foram, não contei. Quando você está com alguém que você ama e que você estima, você não fica vigiando a hora. Não sei se foi muito tempo, acho que não. Mas quando terminou aquele momento, eu já orei, já não era mais o mesmo. Gente, eu não descobri nada novo na Bíblia, sabia? E na verdade eu nem li nenhum texto assim. E só de alguma forma, sensibilizado pelo Espírito do Senhor, eu resolvi cantar, porque era a única coisa que, de algum modo, eu acho que eu podia conseguir fazer. Quando a gente louva ao Senhor, como o salmista convida a gente a fazer, com alegria, diversidade, apesar dos problemas, a gente está criando resistência espiritual. Esse mundo foi maculado pelo pecado. Há momentos preciosos e benditos. Nós vivemos um momento precioso e bendito hoje pela manhã como família. Mas um ano atrás nós sofremos uma perda e aquele momento não foi tão precioso. A vida é assim. Mas sabe a boa notícia do Natal? Jesus veio e Ele está consertando a nossa história humana. O Evangelho é a boa notícia para dizer que o ser humano tem jeito, que essa terra tem jeito. Mas Deus nos criou com tanta dignidade, gente, que a palavra de Deus diz, por isso que Deus não é ídolo, porque o ídolo não tem nem dignidade, não respeita a dignidade humana às vezes. O ídolo humilha a gente, mas Deus trata a gente como imagem e semelhança dele com muita dignidade. Ele nos convida a recebê-lo. Ele não se impõe. Ele não nos pressiona com a sua mão de peso. A sua mão poderosa, Ele nos sustenta e nos ergue. Na verdade, a humanidade está caída e tropeçada no seu próprio pecado, no seu próprio mal, mas o Senhor está estendendo as mãos dEle todos os dias para mim, para você e para essa humanidade, erguendo a gente. E há momentos em que essa experiência se torna tão preciosa e perceptível de um modo espiritual. Louvar a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Não é negar a dor, mas é dizer, apesar da dor, eu resisto no Senhor. Porque Ele é o meu provedor, Ele é o meu guardião, Ele é todo poderoso, Ele é santo, Senhor. Alguns de vocês vieram aqui nessa noite e talvez tenham uma boa memória de 2018, dessa semana ou do ano. Mas talvez alguns de vocês tenham vindo aqui nessa noite. Se você não traz uma boa memória, alguma coisa marcou esse ano para você. Se você traz uma boa memória, louve ao Senhor. Se você não traz uma boa memória, louve ao Senhor. Porque diante do Senhor, milagres acontecem. As portas se abrem. Poder é estremecido. E amanhã tudo pode ser diferente para melhor. Quero orar nessa direção com você. Ó Deus bendito, Pai eterno, em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Te louvamos. Atendemos aqui nessa noite, ó Deus, com as canções que cantamos, com as orações que já fizemos. De fato, no ato como um todo, a gente atendeu este apelo do Salmo 150. Nós respiramos. Não só respiramos, nós nos movemos. E nos movemos aqui nesse lugar nessa noite. E aqui nos reunimos para adorar, para louvar. Alguns de nós trouxemos em nosso coração motivos bons, de alegria e louvor. Alguns de nós estamos trazendo algumas tristezas, algum peso de tristeza, alguma frustração, Deus, alguma coisa que tem ferido nossa alma. Mas assim mesmo, todos nós, de um modo ou de outro, nos reunimos aqui nessa noite para louvar o Teu nome. O que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor olhe para nós, não leve em conta a nossa imperfeição, nosso pecado, mas por meio de Jesus, que o Senhor nos enviou como Emanuel, Deus conosco, por meio da obra de Jesus,
de transformação, de salvação operada a partir da cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida por nós, quando Ele de um modo voluntário se entregou por nós. A palavra nos diz que Ele se entregou para sofrer em nosso lugar, toda a dor, todo o mal, toda a condenação do pecado foi lançada sobre Ele, para que a gente pudesse olhar para o futuro, para amanhã, com esperança. Mesmo que o presente não haja sinais, nós não nos guiamos pelas vistas, ó Deus, nós nos guiamos pela fé, no nome de Jesus de Nazaré. E a gente canta e louva o Senhor hoje, cantaremos e louvaremos amanhã, se o Senhor permitir que a gente veja o sol nascer, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e toda semana, e durante todo o restante destas semanas, deste ano de 2018, e se o Senhor se agradar e permitir que a gente viva 2019, nós vamos louvar o Senhor em todo o tempo, porque nós temos a esperança dos céus, da nova vida, e temos o Senhor ao nosso lado, e isso, ó Deus, nos basta, e esse é o nosso motivo para te louvar. Senhor, visita cada um que está aqui nessa noite por meio do Teu Espírito Santo, e eu quero interceder como ministro da Tua palavra, por aqueles que entraram aqui, e que trazem alguma tristeza. Derrama consolo para esse coração, renova a paz, vai sarando, Deus, vai sarando a tristeza e provocando de novo contentamento, força para viver, para caminhar, alegria na vida, alegria que se sustenta no Senhor. Despede-nos, ó Deus, com a Tua bênção e o Teu favor. Abençoa a nossa semana. Dá-nos a Tua paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor pela Tua presença, por esta noite. Eu queria que você expressasse carinho e ternura por alguém, dando um abraço e cumprimentando uma pessoa querida, e dizendo que bom que você veio estar comigo, que bom que você está aqui, não é? Esse gesto de carinho. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana.